Salve, torcida! Hoje é dia de festa. A nação tricolor está em polvorosa e não é para menos. Temos novidades que vão fazer o coração de cada um de vocês pulsar mais forte. Quem diria que estaríamos falando de um craque do porte de Pogba? Isso mesmo, o astro francês pode estar a caminho do nosso Fluminense. A expectativa é gigantesca e o clima nas arquibancadas está eletrizante. Todos os olhos estão voltados para o Rio de Janeiro, onde a história pode ganhar um novo capítulo. Preparem-se para uma jornada cheia de emoção, porque o que está por vir promete abalar as estruturas do nosso amado clube. É hora de unir a torcida e vibrar, porque temos muito o que discutir. Quem está animado com essa possibilidade? A festa já começou. Rumores bombásticos estão agitando os bastidores do Fluminense. O nome dele? Pogba. Isso mesmo, o craque francês que já brilhou nos maiores clubes da Europa. A torcida já está em polvorosa, ansiosa para saber mais. Imagina só, torcedor! A chegada de Pogba no Rio de Janeiro está gerando uma verdadeira explosão de emoções. As redes sociais estão a 1000 por hora. Todo mundo especulando, compartilhando memes, e sonhando com o que essa contratação poderia significar. Os muros do Maracanã já estão ressoando com os gritos de alegria e esperança da torcida. A possibilidade de ver esse gigante em campo vestindo a camisa tricolor é de arrepiar. O que será que ele pode trazer para o nosso time? A expectativa é enorme, e o clima é de pura festa. Pogba não é apenas um nome. Ele é um símbolo de qualidade, garra e talento. Um jogador que pode mudar o rumo das competições. E se a torcida já está assim, imagina o que vai acontecer se a confirmação vier? Essa é uma pergunta que ecoa entre todos nós. Os torcedores já estão elaborando planos para receber o craque. A euforia nas arquibancadas, os gritos de apoio, tudo isso pode se transformar em uma nova era para o Fluminense. E as especulações não param por aí. O que mais poderemos esperar dessa possível contratação? A cada minuto, as esperanças aumentam. Será que estamos prestes a viver um momento histórico? A torcida merece, e o Fluminense também. O que você acha? Acha que Pogba é o que faltava para nosso time brilhar ainda mais? O Fluminense está em um momento crucial. A equipe briga firme por títulos e a torcida, como sempre, está com o coração na ponta da chuteira. É uma atmosfera elétrica, cheia de esperança. O time vem mostrando garra e dedicação em campo, e agora, com a possibilidade da chegada de Pogba, as expectativas só aumentam. Estamos na parte decisiva da temporada. Cada jogo é uma final, e a torcida sente isso. A competição está acirrada, mas o Flu não desanima. Cada vitória é celebrada como uma conquista épica. E com um jogador do calibre de Pogba, a história pode ser ainda mais emocionante. A ideia de ter um craque desses vestindo a camisa tricolor é de deixar qualquer um arrepiado. A pressão é grande, e a torcida não aceita nada menos do que a vitória. Todos sonham com um Fluminense forte, que brigue por títulos e conquiste o respeito no cenário nacional. O que seria uma contratação como a de Pogba se não uma chance de ouro para mostrar a força do nosso clube? O time precisa de um ícone, e Pogba pode ser exatamente isso. Os tricolores estão sedentos por conquistas. A expectativa é de que a chegada de Pogba não só eleve o nível do time, mas também inspire os jovens talentos que estão despontando. A mistura de experiência e juventude pode ser a receita do sucesso. E isso tudo, claro, depende da diretoria agir rápido e certeira. Os rumores estão por toda parte. E a torcida quer saber, será que estamos prestes a viver um novo capítulo glorioso na história do Fluminense? O que virá a seguir? A ansiedade é palpável, e cada dia que passa sem uma definição só aumenta a expectativa e a esperança. Aeroporto lotado. Um verdadeiro tumulto. A chegada de Pogba ao Rio de Janeiro virou um evento. Torcedores tricolores se aglomeraram, gritando o nome do craque, fazendo barulho e criando uma atmosfera elétrica. A esperança tomou conta do ar. Câmeras, celulares e sorrisos. A euforia era contagiante. Cada movimento de Pogba nas dependências do aeroporto era celebrado como um gol.
Ele é uma estrela mundial e sua presença no Brasil é um marco. Todos queriam um registro, uma selfie, uma palavra. O clima era de festa. Os abraços e gritos ecoavam por toda a parte. A torcida acreditava que aquele momento poderia ser histórico. Afinal, receber um jogador desse calibre é algo que poucos clubes conseguem. A presença de Pogba poderia ser a chave para um novo capítulo na história do Fluminense. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Vídeos da chegada viralizaram. Memes surgiram a todo momento, com torcedores brincando sobre como a equipe poderia se transformar. Pogba é o novo Deco, diziam alguns. Outros falavam em craque do século. A paixão tricolor não tem limites. A pergunta que não quer calar: como será a recepção dele no Maracanã? A torcida já imagina o estádio lotado, todos de pé, gritando seu nome. O sonho de vê-lo vestido de tricolor se torna cada vez mais palpável. Uma explosão de emoções está prestes a acontecer. Mas o que realmente significa a chegada de Pogba? A torcida espera que ele não apenas jogue, mas que inspire. Que traga confiança e qualidade ao elenco. Que ele possa, com sua experiência, guiar os jovens talentos da equipe. É a esperança renovada. E se ele decidir ficar? O que mais pode acontecer? A saga tricolor continua, e a ansiedade só aumenta. A torcida vibra, sonha e aguarda. O futuro é incerto, mas a emoção é garantida. A chegada de Pogba pode ser um divisor de águas para o Fluminense. Um craque desse nível não é só mais um jogador. Ele traz consigo uma aura de vencedor, uma mentalidade que pode contagiar todo o elenco. Imagine só, torcedor. Com Pogba em campo, adversários vão tremer. Sua visão de jogo, habilidade e experiência podem abrir novas possibilidades táticas. O Fluminense ganharia não apenas um reforço, mas um verdadeiro líder. Alguém que pode guiar os jovens talentos, mostrando o caminho das vitórias. E não para por aí. A presença de Pogba pode elevar a moral do time. Jogadores que antes se sentiam pressionados podem se inspirar e jogar com mais confiança. É o efeito que um grande nome traz, a crença de que tudo é possível. A torcida, que já estava animada, vai se sentir ainda mais poderosa. Um estádio cheio, gritos e vibrações contagiantes. Agora, vamos pensar nas competições. Com um jogador do calibre de Pogba, o Fluminense tem tudo para brigar pelas primeiras posições. A Copa do Brasil, o Brasileirão e até a Libertadores podem ser alvos mais palpáveis. E o torcedor, que sonha com títulos, começa a acreditar que essa pode ser a temporada da virada. Mas não é só isso. A pressão sobre a diretoria aumenta. A contratação de Pogba não é apenas um desejo, é uma necessidade. A torcida exige respostas, quer ver ação. E se a diretoria não agir rápido, pode perder essa oportunidade única. O que será que eles estão planejando? A expectativa nas redes sociais explode. Torcedores compartilham memes, fazem montagens, sonham acordados com um futuro brilhante. E a pergunta que não quer calar: será que Pogba vai mesmo assinar? E se assinar, como ficará a dinâmica do time? O que você acha, torcedor? A presença de Pogba no Fluminense seria a peça que faltava para chegarmos ao título? Vamos comentar e vibrar juntos. As redes sociais estão uma verdadeira explosão de emoções, galera. A torcida tricolor enlouqueceu com os rumores sobre a chegada de Pogba. Os tweets, posts e stories estão bombando. Os tricolores não param de compartilhar suas expectativas e reações. Os memes estão surgindo como pipoca. Tem torcedor comparando Pogba a grandes ídolos do passado. Se ele chegar, é título na certa, diz um. Outro já fez uma montagem do Pogba com a camisa do Fluminense, com a legenda: o craque que precisamos. A criatividade da torcida não tem limites. E não para por aí. As hashtags #Pogba Tricolor e #VemPogba estão nas tendências. Todo mundo quer saber: será que é verdade? A esperança é palpável. Entre risadas e animação, o torcedor já imagina a festa na arquibancada. Os comentários estão fervendo.
Uns acreditam que a chegada de Pogba vai atrair outros jogadores de peso. Imagina um time com Pogba, Ganso e Cano? Isso é sonho, diz um torcedor. Enquanto isso, outros fazem piadas sobre a pressão que Pogba vai enfrentar. Aqui a pressão é diferente, hein, Pogba? Aqui é Fluminense, brinca outro. Os grupos de WhatsApp estão em polvorosa. Todo mundo discutindo o impacto que isso pode ter no elenco. Será que ele vai ser o líder que precisamos? A torcida sonha alto, e não é para menos. E as reações dos influenciadores? Eles estão completamente alucinados. Muitos fazendo vídeos ao vivo, analisando cada movimento, cada rumor. Se o Pogba assinar, vai ser um divisor de águas para o Fluminense, afirmam com certeza. A emoção é contagiante. A ansiedade é tanta que até os mais céticos já estão se rendendo à possibilidade. E se Pogba realmente assinar? Isso pode ser apenas o começo de uma nova era tricolor. Agora, eu quero saber de você. Como você se sentiria se Pogba realmente vestisse a camisa do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. Quando pensamos em ídolos do Fluminense, algumas estrelas brilham mais que outras. E Pogba, se tudo der certo, pode ser mais um desses nomes que ficarão gravados na história do clube. Lá atrás, tivemos guerreiros como Tele Santana, que não só jogava, mas também liderava o time com garra e técnica. Depois, os encantos de Romário, que fez história com gols e jogadas mágicas. E não podemos esquecer de jogadores como Conca, que encantou o Maracanã com sua visão de jogo e habilidade. Agora, imagina Pogba nesse contexto? Um jogador que, além de ser um craque no meio-campo, tem uma presença que intimida adversários e inspira a equipe. Ele pode ser aquele nome que faz a diferença nos momentos decisivos. A torcida já imagina o francês levantando a taça, como outros ídolos fizeram. Pogba, com sua experiência na Europa, pode trazer uma nova mentalidade ao elenco. Ele tem o poder de elevar o jogo dos jovens talentos que estão surgindo. Pensem no potencial de ver jogadores como André e Martinelli treinando ao lado dele. A evolução pode ser explosiva. E por falar em evolução, como será que os torcedores estão reagindo a essa comparação? Sabemos que a expectativa é alta, mas será que Pogba conseguirá ser tão querido quanto os ídolos do passado? A pressão está lá em cima, e a torcida quer respostas. E os jogadores, como recebem essa possível contratação? Será que eles estão tão animados quanto nós? O clima nos bastidores deve estar fervendo. A presença de Pogba pode ser a chave para um novo capítulo glorioso do Fluminense. E se ele realmente assinar, o que mais podemos esperar? Uma revolução no nosso futebol? Fiquem ligados, porque o futuro pode ser ainda mais surpreendente do que imaginamos. A presença de Pogba no Fluminense pode ser um divisor de águas para o elenco. Imagina só, um jogador com a experiência dele ao lado dos nossos jovens talentos. É uma oportunidade única de aprendizado. Os garotos da base, como o André e o John Kennedy, têm a chance de absorver tudo que um campeão do mundo tem a ensinar. A visão de jogo, a qualidade no passe, a força física. Tudo isso pode ser um grande impulso para eles. Pogba é conhecido por ser um líder dentro de campo. Ele pode inspirar essa molecada a dar o seu melhor, a acreditar que é possível chegar longe. O Fluminense precisa disso, e a juventude pode se beneficiar imensamente. Com ele, o ambiente do vestiário muda. A presença de um craque pode elevar a moral do time inteiro. A confiança cresce, a competitividade aumenta e, claro, a torcida se empolga ainda mais. Imagina ver os meninos jogando ao lado de um ícone? É de arrepiar. E se Pogba realmente assinar, teremos mais do que um jogador estrela, teremos um mentor, um exemplo, alguém que viveu os maiores desafios do futebol. Isso pode fazer toda a diferença nas competições que vêm pela frente. Mas, e se ele não chegar? Como o Fluminense se prepararia para continuar a luta por títulos? Essa é a pergunta que não sai da cabeça da torcida. O que você acha? Será que a diretoria está preparada para essa responsabilidade? Vamos aguardar. A pressão sobre a diretoria do Fluminense está nas alturas.
A torcida clama por respostas. Será que essa contratação do Pogba é uma realidade ou um sonho distante? As redes sociais estão em polvorosa. A galera não para de comentar. Pogba é nosso, meu Deus, seria uma loucura, diretoria, não decepcione a torcida. As mensagens são um verdadeiro clamor por ação. E a diretoria? O que está fazendo para transformar esse sonho em realidade? Os torcedores querem saber se o Fluminense está realmente na briga. O ambiente é de expectativa total. E a pergunta que não quer calar: será que a diretoria está preparada para dar esse passo ousado? Os torcedores já estão se imaginando vendo Pogba com a camisa tricolor em campo, fazendo história. E se a contratação não se concretizar? O que isso significará para o clube e para a torcida? Um golpe na esperança? A pressão está tão intensa que qualquer deslize pode gerar uma revolta nas arquibancadas. Os tricolores estão prontos para apoiar, mas também exigem comprometimento. A diretoria tem um grande desafio pela frente. A torcida não vai aceitar promessas vazias. A cobrança está lá em cima. O que eles vão fazer agora? A expectativa é de que essa bomba estoure a qualquer momento. E será que Pogba pode ser o diferencial que estamos aguardando? A cada dia que passa, a ansiedade aumenta. O futuro do Fluminense pode estar em jogo. Cada movimento da diretoria é analisado com lupa. E se a resposta não vier na velocidade que a torcida espera, como ficarão os ânimos? Pogba é a esperança que pode transformar tudo. A torcida pede ação e, enquanto isso, a pressão só aumenta. Quais serão os próximos passos da diretoria? Vamos aguardar, mas a emoção está no ar. A expectativa está nas alturas. Nos bastidores, a repercussão da possível chegada de Pogba ao Fluminense é um verdadeiro alvoroço. Jogadores e comissão técnica estão em clima de ansiedade. É um momento decisivo. Os atletas já comentam. Alguns estão animadíssimos com a ideia de ter um craque como Pogba no elenco. Ele é um líder, um vencedor. Todos nós queremos aprender com ele, disse um jogador que preferiu não se identificar. A presença de Pogba poderia ser um divisor de águas no grupo. Já a comissão técnica também está de olho. O técnico, conhecido por seu trabalho tático, acredita que Pogba pode trazer uma nova dinâmica ao time. Se ele chegar, vamos ajustar nosso esquema para aproveitar ao máximo seu potencial, afirmou em uma conversa informal. E não para por aí. Nos treinos, a atmosfera já mudou. Os jogadores estão mais motivados, sonhando com a chance de jogar ao lado de um dos melhores do mundo. É uma pressão positiva, um combustível para a busca pelo título. Mas e se a contratação não se concretizar? A incerteza também paira no ar. A diretoria precisa agir rápido, e isso gera um clima de expectativa nos treinos. O que os jovens talentos do Fluminense pensam disso? Eles sabem que a chegada de um astro pode mudar tudo, inclusive suas chances de brilhar. A torcida está atenta a cada movimento. Será que a diretoria vai dar um passo decisivo? O que será que acontece nos bastidores? O futuro do Fluminense é uma incógnita. E se Pogba assinar? O que mais pode acontecer? Deixe sua opinião. O futuro do Fluminense pode estar prestes a mudar. A chegada de Pogba representa mais do que um simples reforço. Ele é um craque de nível mundial. Sua presença pode ser a peça que faltava na busca pelo tão sonhado título. Imagine a explosão na arquibancada ao vê-lo vestindo a camisa tricolor. A confiança do time aumentaria. Pogba traz uma experiência inestimável, que pode inspirar não só os veteranos, mas também os jovens do elenco. Ele pode ser o mentor que esses garotos precisam para brilhar. A torcida clama por títulos. E com um jogador desse calibre, as expectativas vão lá nas alturas. É hora de sonhar grande. E se a diretoria agir rápido, quem sabe não teremos uma temporada histórica pela frente. Mas também há um lado da moeda. A pressão sobre a diretoria só aumenta. Eles precisam garantir essa contratação. A incerteza pode ser uma sombra, mas a esperança é mais forte. O Fluminense não pode deixar essa oportunidade passar. Os jogadores já começam a sonhar.
Como será o entrosamento entre Pogba e nossos talentos? As jogadas ensaiadas ganham um novo significado. A torcida merece um espetáculo. O clima nos treinos pode mudar. A energia vai ser outra. E se tudo der certo? O que mais pode acontecer? A busca pelo título pode se transformar em uma realidade palpável. Estamos prontos para essa revolução? A cada dia que passa, a expectativa aumenta. E a pergunta que fica é: será que Pogba vai assinar? E se ele não vier? O que isso significa para o futuro do Fluminense? Acompanhe e deixe sua opinião. E se Pogba realmente assinar com o Fluminense? A euforia vai explodir. Mas também vem a pressão. A torcida já está sonhando alto, mas será que a diretoria vai conseguir concretizar esse sonho? Imagina a cena, o estádio lotado, a torcida cantando em uníssono, esperando a presença desse gigante. A expectativa é de um verdadeiro espetáculo, mas o que vem depois disso? O Fluminense pode dar um salto gigantesco se Pogba se juntar ao nosso time. Por outro lado, se a assinatura não acontecer, a desilusão pode ser pesada, e a pressão sobre a diretoria só aumenta. Afinal, a expectativa foi criada, e a torcida não quer mais promessas. Quer resultados. Estamos em um momento decisivo. A presença de Pogba poderia não só mudar a dinâmica do time, mas também atrair outros talentos, reforçando nosso elenco e a busca pelo título. A pergunta que fica é: estamos prontos para essa reviravolta? E você, torcedor? O que acha? Se Pogba assinar, que mudanças você espera para o Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. O futuro está nas nossas mãos.